Eu sempre achei que conhecia a minha família. Eu acreditava que entendia como cada um funcionava. Os motivos, as manias, os silêncios, as presepadas que sempre vinham acompanhadas de um "é só o jeito dele". Eu achava que sabia qual era o meu papel ali dentro. Não era um papel brilhante nem de destaque, mas era meu. Pelo menos eu pensava assim. O dia da leitura do testamento da minha mãe começou estranho desde antes de eu abrir os olhos. Acordei antes do despertador tocar, com aquela sensação ruim no peito, como se o ar da casa tivesse mudado de repente. Não era tristeza, era pressentimento. Uma coisa que eu não sabia explicar, mas que apertava minha garganta do mesmo jeito. Fiquei deitada alguns minutos olhando para o teto. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina, cortando o quarto no meio. Era uma terça-feira qualquer, mas eu sabia que aquele seria um dia que ia dividir minha vida em duas partes, antes e depois. Levantei devagar, coloquei água para esquentar no fogão e fiquei olhando a chaleira. Nem sei quanto tempo fiquei ali, parado, como se alguma resposta fosse aparecer no vapor. O café subiu, o cheiro preencheu a cozinha, mas eu não senti vontade de tomar. A leitura do testamento estava marcada para as 10 horas. O advogado do meu pai tinha feito questão de manter tudo como ele planejou. Meu pai era assim, gostava de resolver as coisas no papel, com outras pessoas, com homens de terno, não com conversas familiares. Comigo, ele nunca resolveu nada diretamente. Sempre que eu tentava falar sobre dinheiro, planos, cuidados com a casa, ele fugia do assunto. Dizia, depois a gente vê. Só que o tal depois nunca chegava. Saí de casa às 9h15. O escritório ficava a 20 minutos dali, mas eu precisava de tempo para respirar no caminho. No ônibus, fiquei olhando pela janela como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. As lojas abrindo, gente com pressa, crianças indo para a escola. E eu ali, indo ouvir o que restou dos meus pais dentro de um envelope. Quando cheguei, Luiz já estava sentado na recepção, mexendo no celular como se estivesse esperando atendimento dentário. Não a divisão dos bens dos nossos pais. A Janaína, nora que entrou na família como quem ocupa espaço, também estava lá. De pernas cruzadas, bolsa cara no colo, aquele sorriso que não combinava nem um pouco com a ocasião. "Oi, Sandra", ela disse com uma voz doce demais. Eu respondi com um aceno curto. Não tinha energia para fingir simpatia. Sentei do outro lado, mantendo distância. O advogado nos chamou para entrar. A sala era pequena e muito fria. Tinha cheiro de papel antigo e café requentado. Sentei na ponta da mesa e Luiz ficou ao lado do advogado, como se tivesse algum cargo ali dentro. Como se fosse representante da família. Não sei porquê, mas isso já me deu um sinal ruim. O advogado colocou os óculos, abriu uma pasta marrom e começou. "Dona Sandra, senhor Luiz, este é o testamento deixado pelo seu pai." Comecei a suar frio, a mão tremeu. Eu me preparei para muita coisa, mas não para aquilo que veio depois. "O imóvel da família ficará integralmente para o filho homem, senhor Luiz Alberto." Eu juro que por alguns segundos achei que tinha ouvido errado. Senti meu rosto esquentar e gelar ao mesmo tempo. O chão pareceu dar uma inclinada. "Como é que é?" eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas ela saiu rouca. O advogado repetiu pausado, como quem lê uma receita. "A casa fica exclusivamente para o seu irmão." Eu olhei para o Luiz. Ele estava sorrindo. Sorrindo. Um sorriso pequeno, tímido, mas sorrindo. Como quem esperava exatamente aquela frase, palavra por palavra. "Pai era tradicional", ele disse dando de ombros como se estivesse explicando o clima. "Você sabe como ele era. Tradição, a palavra entrou como faca. Tradicional no quê? Em me deixar resolver tudo? Em me deixar pagar tudo? Em me deixar segurar a barra enquanto ele e Luiz viviam afastados da realidade?" O advogado continuou. "As economias, o carro, objetos de valor, também ficam para o senhor Luiz." Eu senti alguma coisa dentro de mim quebrar. Não foi uma surpresa. Não foi choque. Foi confirmação. Algo que eu tentei negar por anos. Algo que eu evitava pensar para não admitir que passei metade da minha vida sendo tratada como alguém que só existia para resolver problemas. Janaína colocou a mão no braço do Luiz e falou: "Faz sentido, né? A Sandra já tem a vida dela. É independente. Independente." Eu quase ri quando ouvi essa palavra. Independente porque ninguém nunca esteve do meu lado. Independente porque sempre fiz tudo sozinha. Independente porque nunca pude contar com ninguém. Até o advogado olhou para mim com uma expressão meio desconfortável, como quem sabe que está lendo algo injusto, mas não pode fazer nada.
Eu levantei da cadeira devagar. Não gritei. Não chorei. Só senti uma vontade enorme de ir embora daquela sala antes que a pouca dignidade que me restava escorresse pelo rabo. Sandra, Luiz chamou. Não fica assim. Você sabe como o pai era. Eu olhei bem nos olhos dele. Sei sim, Luiz. Respondi. Eu sei exatamente como ele era. E saí. O corredor parecia infinito. O ar frio do prédio bateu no meu rosto como um tapa. Parei do lado de fora, encostei na parede e respirei fundo, tentando entender como a minha história podia ter mudado tanto em meia hora. Eu paguei aquela casa. Eu sustentei aquela casa. Eu mantive aquela casa de pé. E no fim, eu era apenas uma assistente não remunerada de uma família que nunca me enxergou como filha. O pior não foi perder a casa. O pior foi perceber que eu nunca tive lugar nenhum ali. E foi nesse segundo, exatamente nesse segundo, que eu senti algo dentro de mim começar a mudar. Algo que eu não sabia se era força ou o começo da maior ruptura da minha vida. Eu cheguei em casa depois da leitura do testamento com a sensação de que tinha levado um soco no estômago. A porta bateu atrás de mim e o barulho ecoou no apartamento inteiro, como se estivesse anunciando uma nova fase da minha vida sem que eu tivesse pedido. Joguei a bolsa no sofá e fiquei ali parada no meio da sala, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com a cabeça. Parecia que eu tinha levado uma rasteira emocional e ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. A primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos, como se isso fosse aliviar o peso da humilhação que eu carregava na sola dos pés. Não adiantou. A humilhação estava dentro de mim, na garganta, no peito, no fundo da barriga. Uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Como se uma parte minha dissesse: "Você sabia que isso ia acontecer." E outra retrucasse: "Mas você não merecia isso." Fui até a cozinha, preparei um café forte e sentei com a xícara quente entre as mãos. A bebida esquentava meus dedos, mas nada esquentava o vazio que tinha se aberto dentro do meu peito. A cena da sala do advogado rodava em looping na minha mente. A cada repetição, um detalhe ficava mais evidente. O sorriso contido do meu irmão, o olhar satisfeito da Janaína, o silêncio confortável do advogado, enquanto lia as palavras que destruíam anos da minha vida. Eu sempre soube que não era a filha preferida. Isso nunca foi segredo para ninguém. Mas eu nunca imaginei que o desprezo deles chegaria ao ponto de me apagar do testamento como se eu fosse uma estranha. Como se eu não tivesse passado quase 2 décadas sustentando aquela casa, cuidando dos meus pais, consertando tudo que quebrava, pagando contas que nem eram minhas. Como se eu tivesse feito tudo aquilo por pura bobagem, ou pior, porque eu gostava. Essa foi a palavra que mais me feriu. A ideia de que eu fiz tudo porque era generosa demais, preocupada demais, disponível demais. Ninguém nunca parou para pensar que, na verdade, eu fiz porque se eu não fizesse, ninguém faria. Porque meu pai nunca pena firme. Porque minha mãe sempre foi emocionalmente frágil. Porque Luiz sempre deu um jeito de se safar, de escapar, de sumir. E eu fiquei ali, segurando tudo, como se não tivesse direito de sentir nada. Nem cansaço, nem raiva, nem frustração. Eu dei outro gole no café e senti o amargo descer a manhã da minha garganta. O amargo combinava com meu estado de espírito. Ali, naquela madrugada, percebi que eu passei boa parte da vida tentando ser suficiente para uma família que nunca me considerou essencial. Levantei e fui até a mesa da sala. Abri a gaveta onde eu guardava alguns papéis antigos, notas fiscais, recibos de prestação de serviço, comprovantes da casa dos meus pais. Era um amontoado de documentos que eu guardava sabe-se lá por quê. Talvez porque eu achasse que, um dia, alguém perceberia o esforço que estava ali. Quando espalhei tudo pela mesa, vi minha vida inteira impressa naqueles papéis. 17 anos de contas pagas. 17 anos de responsabilidade. 17 anos de esforço que agora significavam absolutamente nada para quem deveria me valorizar. Comecei a separar os papéis por datas. Não sei por que fiz isso. Talvez por impulso. Talvez por necessidade. Talvez porque naquele momento eu precisava enxergar com clareza o que eu tinha sido para eles. A pessoa que segurou as pontas enquanto todos descansavam. Enquanto eu mexia nos papéis, algumas lembranças vieram como facadas no meu peito. A reforma da cozinha que consumiu minhas economias. O telhado que eu tive que trocar no auge da pandemia, porque estava infiltrando água no quarto dos meus pais. A geladeira nova que eu comprei parcelada em 12 vezes, enquanto Luiz curtia viagem em praia com a Janaína. E todas as vezes em que eu acordei de madrugada para levar minha mãe ao hospital porque ela tinha crises de ansiedade e meu irmão dizia: "Não posso agora", eu chorei.
Chorei de um jeito que eu não lembrava mais como era. Não era choro de tristeza profunda, nem de desespero. Era choro de exaustão, como se eu estivesse tirando de dentro de mim anos de dor acumulada, anos de silêncio, anos de injustiça. O tipo de choro que vem de uma ferida muito antiga que você nunca tinha conseguido olhar de frente. Quando finalmente parei, sentia como se tivesse corrido uma maratona. Meu corpo estava mole, minha cabeça latejava, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim tinha mudado. Eu não sabia exatamente o que era, mas senti que uma peça importante tinha se deslocado, como se o encaixe antigo não fizesse mais sentido. Naquela madrugada, eu tomei a decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Eu não ia mais carregar ninguém, nem Luiz, nem Janaína, nem a memória dos meus pais, nem a culpa que não era minha, nem a obrigação emocional que eu mesma aceitei por anos. Eu estava cansada de ser forte por eles. Agora eu queria, e precisava, começar a ser forte por mim. Guardei os papéis de volta na gaveta. Tomei um banho quente e deitei, mas dormir não veio fácil. Fiquei olhando para o teto, pensando no que faria a partir daquele momento. Era estranho imaginar uma vida sem a obrigação de salvar a família o tempo todo. Era estranho, mas era libertador também. Por volta das 3 da manhã, meu celular vibrou. Olhei com preguiça. Era Luiz. Precisamos conversar, é sério. Eu fechei os olhos, exausta, porque mesmo quando você finalmente se liberta, a vida sempre arruma um jeito de testar se você está realmente pronta para a mudança. E eu tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. A mensagem do Luiz ficou na tela do meu celular por longos minutos antes de eu aceitar que, cedo ou tarde, eu teria que lidar com aquilo. Precisamos conversar. É sério. Eu já conhecia esse jeito dele de pedir ajuda. Nunca era realmente um pedido. Era sempre uma ordem disfarçada, sempre embalada naquela cara de coitado que ele fazia quando queria que eu resolvesse alguma coisa. Deixei o celular na mesa e fui lavar a louça que tinha se acumulado na pia. Era quase meia-noite, mas eu não tinha sono. Fui ensaboando os pratos devagar, observando a água cair, tentando organizar meus pensamentos. Meus pais já tinham ido, o testamento já tinha sido lido, e por mais que doesse, a injustiça já estava feita, nada mudaria aquilo. Enquanto eu enxaguava um copo, senti o peso de uma verdade simples, mas que me atingiu com força. Eu estava sozinha agora, de um jeito diferente. Não era a solidão de não ter família, era a solidão de finalmente perceber que eu nunca tive apoio de verdade. Eu sempre fui a pessoa que segurava tudo, a que abria mão, a que aceitava, a que resolvia, a que se virava. E agora, sem mais obrigações, sem mais contas que não eram minhas, sem mais responsabilidades que nunca pediram minha permissão, eu estava encarando a vida como ela era de verdade, pela primeira vez. E era assustador. Terminei a louça, sequei as mãos e voltei para o celular. Luiz tinha mandado uma nova mensagem. Por favor, amanhã, só conversa. Respirei fundo. Responder era abrir a porta para uma situação que eu não queria viver, mas ignorar me deixaria com a sensação de que eu estava fugindo. E eu não queria fugir. Não mais. Tá, amanhã, às 18 horas. Ele respondeu na hora. Obrigado. É importante. Guardei o celular e fui dormir. Ou melhor, tentei. Passei horas virando de um lado para o outro, sentindo aquela agonia que a gente sente quando sabe que está indo para um confronto emocional. O corpo pede descanso, mas a cabeça não para. Quando finalmente peguei no sono, já era quase 5 da manhã. Acordei cansada, mas determinada. Me arrumei devagar, como quem se prepara para uma prova difícil. Não passei perfume, não caprichei na roupa. Aquele não era um encontro para ser bonita. Era um encontro para ser firme. E eu sabia que, se fosse muito sensível, Luiz ia tentar me dobrar com os mesmos truques de sempre. Aquele olhar de cachorrinho, aquele discurso de família, aquela chantagem emocional. Eu não ia cair mais. Saí do meu apartamento às 17h40. O céu estava nublado, com aquele vento frio típico de fim de tarde. Peguei o caminho mais longo de propósito. Eu precisava desse tempo. Cada passo me ajudava a colocar minha cabeça no lugar. Quando cheguei na casa dos meus pais, agora a casa do Luiz, senti um aperto estranho no peito. Era a primeira vez que eu estava ali depois do testamento. A casa parecia diferente. Não porque tinha mudado, mas porque agora eu a enxergava com outros olhos. Olhos de alguém que finalmente entendeu o quanto tinha sido usada. Bati na porta 2 vezes. Ele abriu com rapidez, como se estivesse esperando atrás dela. Sua expressão era um misto de ansiedade e vergonha. Janaína estava na sala, sentada no sofá com os braços cruzados e uma cara de poucos amigos. Era evidente que tinha havido discussão antes de eu chegar. Entra, Sandra!
disse Luiz, tentando aparentar calma, mas a voz falhou no meio da frase. Eu entrei devagar. A sala estava bagunçada, muito mais do que o normal. As paredes tinham marcas de infiltração e um cheiro forte de mofo vinha da direção da cozinha. A janela tinha uma trinca enorme. O piso soltava num canto. A casa parecia ter envelhecido uns 10 anos. Nada ali parecia do mesmo jeito que estava quando eu ainda cuidava de tudo. O que aconteceu aqui? Perguntei, sem conseguir esconder a surpresa. Luiz passou a mão no rosto, visivelmente constrangido. As coisas saíram do controle. Janaína bufou alto. A casa está caindo aos pedaços, Sandra. Literalmente. O encanamento estourou de novo. O teto do quarto está começando a abrir. E isso aqui, apontou para as contas jogadas na mesa. Está tudo atrasado. A mesa estava coberta de envelopes. Contas, notificações, cobranças. Tudo misturado. Era um retrato perfeito do desespero deles. Então, me diz logo, falei. Pra que eu tô aqui? Luiz olhou para Janaína, como se pedisse permissão para falar. Ela deu um sinal rápido com a cabeça, impaciente. Ele respirou fundo. A gente precisa que você ajude a pagar as contas da casa. Pelo menos até a gente conseguir se organizar. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Mesmo sabendo que isso viria, ouvir aquilo em voz alta foi como levar outro soco no peito. Não, respondi com firmeza. Luiz arregalou os olhos, como se eu tivesse dito que ia incendiar a casa. Como assim não? Não vou ajudar. Sandra, ele começou, tentando manter uma calma que claramente estava acabando. Você sempre cuidou de tudo. Sempre. Não é nada demais pedir para continuar cuidando. É sim, Luiz, é demais. Porque agora a casa é sua. E só sua. Ele veio pra cima, desesperado. Mas você tem mais estabilidade financeira que eu. Eu ri. Um riso curto, amargo. Claro que eu tenho, Luiz. Sabe por quê? Porque enquanto você vivia a sua vida, eu abracei a dos nossos pais. Enquanto você comprava coisas para impressionar sua mulher, eu pagava remédio. Enquanto você viajava, eu arrumava o telhado. Enquanto você ignorava ligações, eu levava nossa mãe ao médico. É óbvio que eu tenho mais estabilidade. Eu vivi como adulta. Você viveu como alguém que sempre teve a certeza de que eu ia estar aqui para resolver o que você deixasse no caminho. Janaína me encarou com uma mistura de irritação e vergonha. A gente está pedindo sua ajuda porque a situação tá feia. Eu virei para ela. E onde estava essa humildade toda quando você disse que eu vivia para casa dos meus pais porque gostava de ser útil? Onde estava quando você insinuou que eu era intrometida? Onde estava quando o testamento foi lido e você fingiu que aquilo fazia sentido? Ela baixou os olhos. Luiz tentou mais uma vez. Sandra, você vai deixar a casa que nossos pais construíram ser tomada assim? Vai deixar a memória deles se perder? Eu senti uma pontada no peito, mas respondi firme. A memória deles não é uma parede, não é um telhado, não é um documento. Eu honrei nossos pais quando eles estavam vivos. Vocês só apareceram quando eles já estavam longe demais para ver alguma coisa. Ele ficou mudo. Eu continuei. Eles te deram a casa. Agora você cuida dela. A responsabilidade é sua. Luiz começou a chorar. E aquela cena me deixou desconfortável. Eu nunca tinha visto meu irmão chorar daquele jeito. Com o peito inchado, a voz falhando, a mão tremendo. Era uma mistura de raiva, medo e desespero. Eu não sei o que fazer, ele confessou. Não sei por onde começar. Não sei como resolver nada. Eu nunca precisei lidar com isso. Não, Luiz, eu o interrompi. Você nunca quis lidar com isso. É diferente. Ele colocou as mãos no rosto. Sandra, eu preciso de você. Por favor. E ali, pela primeira vez, eu entendi toda a dinâmica da nossa família. Meu pai sempre fez tudo pelo Luiz. Minha mãe sempre ia atrás dele. Ele sempre foi o centro, a prioridade, o protegido. Eu sempre fui a que se virava, a que entendia, a que suportava, a que fazia o que precisava ser feito. E agora, sem ninguém para segurar a barra, ele estava descobrindo que viver como adulto é cansativo. Difícil, solitário. Respirei fundo. Luiz, eu sinto mesmo. Mas eu não posso morrer pela sua vida mais uma vez. Agora é sua vez de resolver o que é certo. Ele ficou me olhando como quem vê o chão abrir sob os pés. Eu fui até a porta. Antes de eu sair, ele disse a frase que mais me atingiu. Eu vou perder tudo, Sandra. Eu segurei a maçaneta, respirei fundo e respondi. Você não vai perder tudo, Luiz. Você só vai perder aquilo que nunca foi seu esforço para conquistar. Abri a porta e saí. Mas antes que eu chegasse no portão, ouvi a voz dele completamente quebrada. Sandra, eu não consigo sozinho. Eu não virei. Eu não podia virar.
Eu sabia que, se eu olhasse para trás, eu voltaria para o mesmo ciclo que me destruiu por anos. E eu não estava disposta a morrer nisso de novo. E foi ali, naquele portão, que eu percebi. A vida estava prestes a provar para o Luiz tudo aquilo que eu tentei ensinar a vida inteira. E ele não estava preparado. Os dias que se seguiram depois daquela conversa com o Luiz foram estranhamente silenciosos. Silêncio de verdade. Não aquele silêncio tenso de quem está esperando o próximo problema surgir. Era um silêncio que eu nunca tinha tido antes. Porque sempre tinha alguém puxando minha atenção. Alguém precisando de alguma coisa. Alguém esperando que eu consertasse algum estrago. Agora, pela primeira vez em quase 2 décadas, ninguém esperava nada de mim. E eu precisei de alguns dias para entender que isso não era abandono. Era liberdade. Eu acordava sem peso nas costas. Fazia meu café no meu tempo. Ia trabalhar sem a sensação de que eu tinha esquecido alguma conta, alguma visita ao médico, alguma responsabilidade que não era minha. Era como se, de repente, a vida estivesse funcionando sozinha, sem depender de mim como um motor que sempre a mantinha rodando. E nesse silêncio, algo começou a acontecer. Eu comecei a me ouvir, coisa que eu não fazia há muitos anos. No primeiro fim de semana, levantei cedo e fui caminhar. O sol estava fraco, o vento frio, mas eu me sentia estranhamente vivo. Passei por uma pracinha perto de casa e vi um grupo de mulheres fazendo alongamento. Pareciam amigas, pareciam tranquilas, pareciam viver suas próprias vidas, e não as vidas dos outros. Eu desejei aquilo. Voltei para casa, fiz um café mais forte, coloquei uma música baixa, coisa que eu não fazia desde antes da morte da minha mãe. Simplesmente sentei no sofá. Só isso. Sentei. Sem pressa. Sem preocupação. Sem 1 milhão de coisas passando pela minha cabeça. O silêncio, que antes parecia assustador, virou confortável. E foi nesse silêncio que as notícias começaram a chegar. O primeiro rumor veio da minha vizinha, Dona Eunice. Uma senhora que conhecia a vida de todo mundo no bairro, mas que sempre foi gentil comigo. Eu estava voltando da padaria, com um saco de pães quentes, quando a vi me chamando no portão. Sandra, minha filha, chega aqui um minutinho. Me aproximei devagar, já imaginando do que poderia se tratar. Você ficou sabendo? Ela perguntou com os olhos arregalados. Do quê? Ela olhou para os lados e cochichou. A prefeitura bateu na porta da casa do Luiz. A dívida tá feia, viu? O rapaz da fiscalização disse que já tem processo correndo. Eu apenas assenti. Imagino. Respondi, neutra. Dizem que teve até gritaria. A Janaína saiu chorando, dizendo que isso é uma injustiça. Dona Eunice balançou a cabeça. Mas também... casa não se mantém sozinha, né? Isso eu sempre falo. Quem não cuida... Ela me olhou com um sorriso triste, como se soubesse exatamente o que dizer e o que não dizer. Você tá bem, Sandra? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém tinha perguntado isso pra mim nos últimos meses. Nem nos últimos anos, pra ser sincera. Tô sim, respondi, sentindo que era verdade pela primeira vez em muito tempo. Ela deu um tapinha no meu braço e entrou. Fiquei ali por alguns segundos, olhando para a rua calma. O vento balançava as folhas das árvores, e por um momento, aquela simplicidade toda me pareceu bonita. Voltei para casa sentindo que estava vivendo num universo paralelo. Enquanto a vida deles desmoronava, a minha finalmente estava começando a acontecer. Alguns dias depois, encontrei a dona Zuleide na feira. E aí veio a segunda parte da novela. Sandra, você ouviu? Ela começou sem nem respirar. Depende do que você vai falar, respondi meio rindo. Da briga. A briga feia que teve na casa do seu irmão? Menina, parece que estourou cano na cozinha. Caiu um pedaço do forro do quarto, a casa tá virando uma bagunça só. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. E sabe o que foi que a Janaína disse? Que isso só tá acontecendo porque você abandonou a família. Tive vontade de rir, mas não ri. Não valia a pena. Sempre culpa minha, falei, dando de ombros. É, né? Zuleide bufou. O povo é engraçado. Quando você cuidava de tudo, ninguém dava valor. Agora que você saiu, todo mundo lembra seu nome. Eu respirei fundo. Pois é, ela colocou a mão no peito com um drama. Olha, Sandra, você fez mais por aquela casa do que qualquer um. Todo mundo aqui sabe. Então não deixa essas palavras entrarem, viu? Não deixe. Eu concordei, agradeci e continuei minhas compras. Mas por dentro, senti algo estranho. Não era tristeza, não era raiva. Era uma sensação nova, reconhecimento. Não o reconhecimento da minha família. Esse eu já sabia que me ia. Era o reconhecimento do mundo ao meu redor. Pessoas que viram, que testemunharam, que sabiam da verdade sem que eu precisasse dizer nada. E isso me trouxe uma paz que eu não esperava.
a resolver as próprias situações. Dias depois, veio outra notícia pela dona Eunice. O banco tá cobrando ele também. Parece que teve empréstimo no nome da casa. Não sei direito, mas dizem que tá tudo enrolado. Eu assenti. Ele que resolva. Isso mesmo. Ela respondeu firme. Agora é a vez deles correrem atrás. Naquele dia, sentei na minha sala e fiquei olhando pela janela. O sol entrava pelas frestas da cortina e iluminava o chão. Um cenário simples, mas que me trouxe um conforto enorme. Depois de tanto tempo carregando uma casa que não era minha, eu finalmente tinha um lugar só meu. Um espaço em que ninguém pedia nada, ninguém exigia nada, ninguém esperava que eu salvasse nada. E quanto mais o caos aumentava lá, mais eu me encontrava aqui. Mas o mundo não é tão simples. A calma sempre vem com alguma interrupção. E a interrupção veio numa quinta-feira à noite, quando o telefone tocou. Vi o número. Não reconheci. Atendi por reflexo. Alô? Silêncio. Um silêncio longo, carregado, pesado. Então ouvi a voz. Sandra? Meu coração gelou. Luiz. Mas não era o Luiz arrogante. Não era o Luiz seguro. Não era o Luiz mandão. Era uma voz de criança perdida. De adulto sem chão. De homem que nunca aprendeu a resolver nada sozinho. O que foi? Perguntei, mantendo a voz neutra. Ele demorou para responder, como se estivesse reunindo coragem. Sandra, eu preciso falar com você. Fale. Não por telefone. É sério. Ele respirou fundo. Eu tô no limite. Fiquei em silêncio. Era curioso como, mesmo sabendo que eu não devia me envolver, a parte emocional dentro de mim ainda doía ao ouvi-lo daquele jeito. Não porque eu queria ajudar, mas porque era a primeira vez que ele admitia fraqueza. A primeira vez que ele não mascarava o desespero com arrogância. Não sei o que fazer, ele continuou. A casa, eu acho que eu vou perder tudo. O silêncio que veio depois parecia um pedido disfarçado, mas eu não preenchi. Sandra, ele chamou. Por favor, me deixa conversar com você. Só isso. Eu fiquei olhando para o vazio da sala. Um canto onde antes ficavam caixas de contas que eu tinha que resolver. Agora não havia nada ali. Nem peso, nem responsabilidade, nem prisão. E naquele momento, eu percebi que ele estava tentando me puxar de volta para um lugar onde eu tinha morrido por anos. Um lugar onde eu não voltaria. Mas antes de eu responder, ele disse algo que fez meu estômago gelar. Aconteceu uma coisa aqui, e eu não sei lidar. Ele não explicou. E eu entendi que aquilo não era mais sobre dívida, nem sobre contas, nem sobre a casa. Era algo maior, algo que ele não queria dizer pelo telefone, algo que mudaria tudo de novo. Sandra, ele repetiu com a voz tremendo. Por favor, eu tô pedindo. E foi ali, segurando o celular contra o ouvido, que eu senti o mesmo arrepio que senti no dia da leitura do testamento. Aquele aviso interno que diz: algo grande está vindo. E eu estava certa, muito certa. Quando desliguei o telefone naquela noite, fiquei algum tempo parada no meio da sala, ainda segurando o celular como se ele fosse explodir a qualquer momento. A voz do Luiz ecoava na minha cabeça. Não era a voz irritada, cheia de autoridade, que eu conhecia desde criança. Era fraca, embargada, ameaçando quebrar ali mesmo no meio da ligação. E por mais que eu estivesse firme na minha decisão de não carregar mais peso que não é meu, aquela sensação estranha, de familiaridade misturada com culpa, bateu. Não porque eu queria ajudar, mas porque depois de anos assistindo ao mesmo ciclo, eu sabia exatamente o que acontecia com ele quando as coisas fugiam do controle. Luiz não sabia viver sem amparo. Era como se ele tivesse aprendido a sobreviver confiando que sempre haveria alguém para parar a queda. Sempre teve meu pai, depois minha mãe. E quando eles já não podiam mais, fui eu. Sem perceber, eu virei a rede de proteção dele. Mas agora, eu tinha cortado a rede. E ele estava no chão. Passei a mão no rosto e tentei respirar fundo. Andei pela sala algumas vezes, sentindo a ansiedade misturada com uma calma estranha. Uma calma que eu nunca tinha sentido. Porque, apesar de tudo, eu sabia que não ia voltar a ser o que fui por tanto tempo. Eu não ia salvar ele de novo, mas precisava encerrar aquilo. Precisava olhar para ele de frente e dizer, pela primeira vez na vida, que o problema não era meu. Não mais. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Eu iria até lá. Não para ajudar, mas para encerrar. Para colocar um ponto final que sempre me faltou. Me arrumei sem pressa. Amarrei o cabelo, coloquei uma roupa simples, peguei minha bolsa e saí. O caminho até a casa que um dia foi dos meus pais, mas que agora simbolizava tudo que eu perdi e tudo que eu finalmente estava deixando para trás, pareceu mais curto que o normal.
Talvez porque eu estivesse mais leve. Talvez porque eu soubesse que aquela seria a última vez que eu pisaria ali para resolver qualquer coisa. Quando cheguei, a porta estava encostada. Empurrei devagar e entrei. A sala estava escura. O cheiro de mofo era mais forte do que da última vez. A luz da cozinha piscava. O chão da área de serviço estava úmido, provavelmente de outra infiltração que ninguém tinha arrumado. E então eu o vi. Luiz sentado no sofá de cabeça baixa, segurando um papel na mão. Não me viu entrar imediatamente. Quando percebeu, levantou a cabeça devagar, os olhos vermelhos e inchados. Você veio, ele disse com a voz quebrada. Eu parei alguns passos distante. O que aconteceu, Luiz? Ele demorou alguns segundos. Parecia tentar encontrar forças para falar. Recebi isso hoje. Ele estendeu o papel com a mão tremendo. Eu não me movi. Ele entendeu e continuou. A casa está oficialmente penhorada. Eu fiquei em silêncio. Não por surpresa. Eu já imaginava que isso aconteceria, mas porque ele estava desmoronando e eu precisava me manter firme. A dívida passou do limite. Ele continuou, quase engasgando. A prefeitura disse que se eu não pagar até o fim do mês, vão tirar a casa. Tirar tudo. Eu não tenho para onde ir. Onde está a Janaína? Perguntei. Ele apertou os lábios. Foi embora. Disse que não é problema dela viver num lugar caindo aos pedaços. Disse que... Ele respirou fundo. Disse que eu deveria ir atrás da minha irmã que resolve tudo. Aquela frase me acertou como uma facada. Não porque eu ainda tivesse alguma preocupação com a Janaína, mas porque, mais uma vez, puxaram para mim um peso que nunca foi meu. Eu permaneci calada. Sandra... Ele continuou e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu preciso de você. Eu não sei o que fazer. Não sei negociar. Não sei lidar com dívida. Não sei por onde começar. Eu tô desesperado. O que veio a seguir me pegou de surpresa. Ele colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Chorar como uma criança assustada. E ali, naquele momento, eu percebi a verdade nua e crua. Luiz nunca cresceu. Nunca aprendeu nada porque nunca precisou aprender. Sempre teve alguém carregando ele nas costas. E agora, sozinho pela primeira vez, estava encarando a própria incompetência. Por alguns segundos senti pena. Não de irmã para irmão, mas de humano para humano. Ele parecia tão perdido, tão pequeno, tão dependente. Mas pena não é justificativa para me destruir de novo. Me aproximei 2 passos, não mais que isso. Luiz, falei devagar. Eu sinto muito pelo que você está passando. Sinto mesmo. Mas eu não posso resolver isso. Ele levantou a cabeça rápido, como se tivesse levado outro golpe. Você... não pode? Ele repetiu. Não posso. Respondi, firme. Não posso pagar suas dívidas. Não posso negociar com a prefeitura. Não posso cuidar da casa. Não posso. E não vou salvar você dessa vez. Ele balançou a cabeça, em choque. Mas você sempre fez isso, Sandra. Eu sei, respondi. E foi isso que me destruiu. Ele ficou me olhando como se eu estivesse falando outra língua. Eu não consigo sozinho. Ele murmurou, a voz sumindo. Eu sei que não, respondi com sinceridade. Mas você vai precisar aprender, porque eu não vou mais me sacrificar por pessoas que nunca levantaram um dedo por mim. O silêncio que veio a seguir foi tão pesado que parecia encher a sala. Até que ele disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Eu errei, Sandra. Eu sei que errei. Eu sei que fui um péssimo irmão. Sei que te deixei carregar tudo. Sei que deixei você sozinha. Mas, por favor, não deixe a casa dos nossos pais sumir. Aquela frase mexeu comigo por um segundo. Por um único segundo. Porque ali eu vi o Luiz que eu sempre quis ver. Vulnerável, sincero, humano. Mas esse segundo passou. E eu lembrei de tudo o que vivi. De tudo o que engoli calada. De tudo o que suportei sem apoio. Eu lembrei da sala do advogado. Eu lembrei do testamento. Eu lembrei do sorriso da Janaína. Eu lembrei das noites que passei acordada, resolvendo crises que não eram minhas. Eu lembrei da forma como ele me usou por anos, como se eu fosse uma ferramenta. E percebi uma coisa simples. Ele não estava pedindo perdão. Ele estava pedindo socorro. E eu não era mais o socorro de ninguém. Luiz, falei com a voz firme e calma. Eu honrei nossos pais quando eles estavam vivos. Agora, você vai honrar o que eles deixaram pra você. A casa é sua, não minha. Você luta, você resolve, você encara, você cresce. Eu fiz isso por anos. Agora é sua vez. Ele desabou no sofá. Caiu com os ombros pesados, como se o mundo tivesse desabado em cima dele. E talvez tivesse mesmo. Então você vai embora?
Ele perguntou com a voz engasgada. Vou, respondi. Eu caminhei até a porta. E antes de abrir, disse a última coisa que ele precisava ouvir. Não porque fosse cruel, mas porque era finalmente a verdade. Luiz, você não está perdendo a casa. Você está colhendo o que plantou. Ele não respondeu. Abri a porta e saí. O ar do lado de fora estava pesado. O céu nublado. Uma garoa fina começava a cair. Andei até o portão com passos lentos, como quem deixa para trás não só uma casa, mas uma vida inteira de dependência emocional. Quando cheguei ao portão, ouvi atrás de mim um som abafado. Luiz tinha caído de joelhos na sala, mas eu não virei, porque se eu virasse, eu sabia que ficaria. E eu não podia mais ficar. Não por ele, não pela casa, não pela memória dos meus pais. Eu precisava ficar por mim. Fechei o portão com cuidado, sem pressa. E enquanto caminhava pela calçada, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era culpa, não era arrependimento, não era remorso, era paz. Uma paz tão profunda que parecia ocupar os lugares que estavam vazios dentro de mim desde que meus pais adoeceram. Mas essa paz durou pouco, muito pouco. Porque 2 dias depois, enquanto eu tomava meu café da manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Uma mensagem curta, direta, que fez meu coração disparar. Você precisa vir aqui. É sobre o Luiz. É urgente. E ali, lendo aquelas palavras, eu entendi. A queda dele ainda não tinha terminado. E o pior ainda estava por vir. A mensagem chegou às 7h12 da manhã. Eu ainda estava com a xícara de café quente na mão quando vi o número desconhecido na tela. Pensei em ignorar, mas a palavra urgente parecia gritar sozinha. Abri a mensagem e senti meu estômago esfriar. Você precisa vir aqui. É sobre o Luiz. É urgente. O número era da vizinha da frente da casa dos meus pais. Agora, oficialmente, a casa dele. A mesma vizinha que sempre varria a calçada com cuidado e que tinha me visto ali incontáveis vezes durante os anos em que eu vivia em função daquela casa. Mas a urgência daquela mensagem trazia um peso diferente. Terminei o café rápido demais. Não porque eu estivesse desesperada, mas porque sabia que precisava encerrar essa história com a consciência tranquila. Passei água no rosto, troquei de roupa e saí. O caminho até a casa parecia mais longo do que de costume. Talvez porque lá no fundo eu já imaginasse o que poderia ter acontecido. Quando virei a esquina, avistei 2 coisas ao mesmo tempo. A ambulância parada em frente à casa e a vizinha que me chamou, de braços cruzados, com a expressão tensa. Aproximei-me devagar. O que aconteceu? Perguntei sentindo minhas mãos ficarem frias. Ele passou mal, respondeu ela num tom sério. Falaram que o coração acelerou, pressão despencou. Acho que o estresse fez efeito. O estresse. A palavra me acertou como um soco. Porque eu sabia, e ela sabia também, que aquele estresse não tinha nascido do nada. Era fruto de anos de irresponsabilidade acumulada. Era fruto da certeza arrogante de que sempre haveria alguém para salvar. E dessa vez, não tinha. A ambulância ainda estava lá quando me aproximei do portão. Eu reconheci Luiz sentado na maca dentro do veículo. Ele parecia menor do que eu me lembrava, mais frágil, com as mãos trêmulas, a respiração curta. Quando ele me viu, tentou levantar, mas a enfermeira segurou. Fica calma, Sandra, ele disse com a voz fraca. Eu só queria te ver, a enfermeira complementou. Ele pediu para avisarem alguém da família. Parece que você é a única que atende. Eu engoli em seco. O que houve? Perguntei. Quase desmaiou, disse a enfermeira. Pressão muito baixa. Estresse alto. Ele precisa de acompanhamento. Luiz me olhava como se eu fosse a última tábua de salvação no meio do oceano. Eu achei que... Ele murmurou que ia morrer aqui dentro sozinho. Eu não respondi imediatamente. Não por frieza, mas porque eu estava tentando absorver tudo. Tentar ajudar um pouco, mas sem voltar para o ciclo de sempre. Era um equilíbrio que eu nunca tinha tentado antes. A enfermeira fechou a porta da ambulância. Vamos levar ele para o hospital. Ele pediu para você ir atrás. Eu assenti. Não porque queria, mas porque precisava entender o que tudo aquilo significava. O hospital estava com cheiro de desinfetante e café requentado. O cheiro típico de manhãs de emergência. Fiquei sentada na sala de espera, olhando para as paredes claras, enquanto o som dos passos dos enfermeiros ia e vinha. Depois de meia hora, o médico chamou. Parente do Sr. Luiz? Sou irmã, respondi. O médico me levou até um canto mais afastado. Ele está estável, mas precisa de acompanhamento emocional. Esse tipo de colapso não acontece de uma hora para outra. É resultado de acúmulo. Acúmulo. Outra palavra que eu conhecia bem.
O médico continuou. Ele precisa de responsabilidade, de rotina, de limites. E principalmente, ele me encarou, de ajuda psicológica. Eu assenti. Eu sabia. Ele sempre precisou, mas nunca procurou. Voltei para o corredor e vi Luiz sentado na cama, pálido, meio encolhido. Quando me aproximei, ele tentou sorrir. Você veio. Vim, respondi. Ele respirou fundo. Sandra, me desculpa. Fiquei em silêncio. Não sabia se queria ouvir aquilo. Não sabia se era sincero. Não sabia se ele estava falando comigo ou com o desespero que tomou conta dele. Eu sei que... Ele continuou. Eu errei. Erramos. Fui um idiota. Deixei você carregar tudo. E ainda... A voz dele falhou. Ainda te tratei mal. Te humilhei sem perceber. Me agarrei na ideia de que você sempre estaria aqui. Eu sempre estive. Respondi baixa. E eu achei que isso era obrigação sua. Ele esfregou o rosto. A Janaína foi embora. Disse que não quer saber de mim enquanto eu não resolver minha vida. Disse que não vai ficar com um homem irresponsável. Eu permaneci calada. Sandra, eu preciso de ajuda. A frase ficou no ar. Eu não respondi na hora. Sentei na cadeira ao lado da cama. Cruzei as mãos. Respirei fundo. Luiz? Comecei. Eu posso estar ao seu lado enquanto você resolve sua vida. Mas eu não vou resolver por você. Ele engoliu em seco. Eu não sei como começar. Então você vai aprender. Com ajuda profissional. Com gente capacitada. Com apoio de verdade. Respondi, firme. Não comigo carregando tudo. Ele olhou para mim como se isso fosse a coisa mais difícil que ele já ouviu. E a casa? Ele perguntou. Eles vão tomar, Sandra. Luiz, falei com calma. A casa deveria ter sido responsabilidade sua desde o primeiro dia em que ficou no seu nome. Você tem opções. Pode negociar. Pode vender. Pode parcelar. Pode pedir orientação jurídica. Mas não pode jogar isso em mim de novo. Ele ficou em silêncio, respirando fundo, como se estivesse digerindo a vida inteira numa única tarde. Você não vai me salvar? Ele perguntou com a voz baixa, quase infantil. Eu toquei o braço dele, pela primeira vez em meses. Não, Luiz, respondi sem hesitar. Eu vou estar presente, mas não vou ser a pessoa que resolve tudo. Essa pessoa morreu dentro de mim quando vocês leram aquele testamento. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça, aceitando, pela primeira vez na vida, que não tinha mais onde se apoiar sem esforço próprio. 2 semanas depois, Luiz conseguiu uma consulta com um psicólogo. Depois, procurou um advogado. E começou a vender coisas dele, o que restava, para tentar pagar parte da dívida. Perdeu a casa. Era inevitável. Mas tomou a decisão de alugar um quartinho simples, perto do trabalho temporário que conseguiu como auxiliar numa oficina. Eu soube disso porque ele mesmo me contou. Sem pedir nada, sem exigir nada, sem jogar responsabilidade. Pela primeira vez, ele estava tentando viver como adulto. E eu estava finalmente vivendo também. Os dias ficaram mais leves. Acordei mais disposta. Reorganizei o apartamento. Pintei a parede da sala de uma cor clara que sempre quis, mas nunca tive coragem. Comprei plantas. Comecei um curso de culinária. Conheci mulheres novas. Fiz amizade com uma vizinha que também vivia sozinha. Pela primeira vez, eu tinha uma rotina minha. Sem dívidas que não são minhas. Sem casa que não é minha. Sem peso que não é meu. Um dia, semanas depois, Luiz apareceu no meu portão. Não avisou. Só bateu devagar. Posso entrar? Perguntou. Pode. Ele entrou tímido, olhando tudo como se estivesse visitando o mundo pela primeira vez. Viu minha planta nova, minha mesa nova, minha paz nova. Você tá bem? Ele disse, quase sorrindo. Tô. Respondi. E eu? Tô tentando. Eu sei. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele caminhou até a janela e olhou para a rua. Sabe, Sandra? Ele começou. Eu sempre achei que você viveria para a casa dos nossos pais. E hoje, olhando você aqui, percebo que a casa nunca foi sua. Nunca foi onde você cabia. Nunca foi mesmo, respondi. Ele virou para mim com um olhar sincero. Eu tô pagando o preço pelas minhas escolhas. Mas você tá vivendo a recompensa pelas suas. Engoli em seco. Ele continuou. Eu não sei se a gente vai ser uma família próxima um dia. Talvez não. Mas eu queria te dizer... Obrigado por ter estado do meu lado durante tantos anos. E... desculpa por ter achado que isso era obrigação sua. Eu apenas assenti. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, sincero, cansado. Você merece essa paz, Sandra. E foi embora.
Fechei a porta devagar e encostei por alguns segundos. E naquele instante percebi. O ciclo finalmente tinha acabado. Não porque ele reconheceu tudo, embora isso também ajudasse, mas porque pela primeira vez na vida, eu reconheci a mim mesma. A vida não devolveu a casa que tirei da minha mente, não devolveu os anos que perdi, não devolveu o carinho que nunca recebi, mas devolveu algo que eu não sabia que podia ter: liberdade. E àquela altura da minha vida, liberdade não tinha preço. A casa deles desabou, a minha não, porque a casa que eu estava construindo agora não era feita de tijolo, era feita de mim.